Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de abril de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Este, observando-lhes a fé, disse ao doente: Homem, teus pecados te são perdoados. Lucas 5:20. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, como as aplicardes todas as coisas materiais. Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: contentar-se com a posição social e com o salário material, calando a revolta e a reclamação e dando prova da confiança na justiça divina. Sugestão para sua prece diária: prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Sintonizemos com Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas que encontram-se como adversárias, como inimigas nossas. Que o seu amor possa envolver também a elas, levando-lhes o entendimento, levando-lhes o esclarecimento. E olhe também, Jesus, por nós, para que consigamos nos desculpar, pedir perdão e perceber também que para muitos nós somos tidos como adversários. Que consigamos também amar essas pessoas. Que o seu amor, Jesus, fique conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje domingo é o dia do nosso culto do Evangelho no Lar, que é transmitido ao vivo para o YouTube de nossa Casa Espírita às 6 horas da tarde. Você é o nosso convidado para essa tarefa. Vem participar com a gente. E amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna, para todos aqueles que querem, que desejam fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Então venha participar com a gente. Se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se você já tentou suicídio, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, da gula, se você está nervoso, irritado, brigas com a esposa, com o esposo, briga com os filhos, briga no ambiente de trabalho, briga no trânsito. Se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, com pesadelos, você já pensou em fazer o tratamento? Se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, da gula, do sexo, tem aquela enfermidade que não consegue encontrar cura para ela, você já pensou em fazer o tratamento? Já pensou que muitas vezes seus caminhos estão fechados? Parece que existe algo emperrando tudo? Você não quer fazer o tratamento? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para o atendimento fraterno. Então venha participar com a gente. A nossa casa espírita está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984 667110. Meus amigos, recadinhos dados, então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Nós estamos estudando a obra
Ceareiros de Volta. É um livro escrito pelo médium Valdo Vieira e hoje completa 22 dias que nós estamos estudando essa obra. Então vamos para a mensagem. E a mensagem: Espíritas, meditai. O espírito que traz a mensagem, Karbar Schutel. Espíritas. Quem pode sopesar o exato valor do espiritismo na vida humana? Doutrina impessoal, por não ter fundador. Espontânea, por distanciar-se de serviços remunerados. Clara, por escapar a todo profissionalismo em matéria de fé. Libertadora, por não possuir sacerdócio hierárquico. Atualizada pela ciência dos homens, conjugada aos ensinamentos dos planos superiores. Indestrutível, por se elevar de bases imateriais. Inatacável, por dirigida incessantemente sob inspiração de Jesus e de suas legiões renovadoras da humanidade. Firme, por fundamentar-se nas demonstrações e nos fatos. Contínua, por situar-se a cavaleiro de todas as crises planetárias. A mediunidade que lhe veicula os princípios, qual recurso inestancável no espírito, não pode ser sufocada tanto quanto seria impraticável a adoção de medidas tendentes a enceguecer todos os homens. A descoberta de novas terras do céu confirmar-lhe-á os postulados, ampliando-lhe todos os horizontes. O avanço do conhecimento terrestre consolida-lhe o avanço. A queda desse ou daquele conceito errôneo exalta-lhe as verdades. À vista disso, compenetrai-vos de vosso elevado ministério à frente da vida. Não sois espíritas à revelia das circunstâncias. Vossas testas surgem marcadas por sinais invisíveis, definindo-vos respeitabilidade e trabalho. Vossas vidas são acompanhadas atenciosamente de uma vida mais alta. Vossos atos cotidianos são anotados com emoção e justiça. Não há espírita sincero agindo a sós. Todos participam naturalmente de equipes intangíveis empenhadas na atividade constante e redentora. Sede leais à própria fé. Muitos de vós trazeis o nome vinculado a obras de regeneração e progresso, devotamento e amor, iniciadas noutras esferas e noutros mundos. Crede, a Terra vem alcançando a esperada maturidade espiritual. Do mesmo modo que Jesus predissera o advento do Espiritismo Consolador, consequentemente, o excelso Mestre anuncia a existência de vós todos. Os espíritas de hoje, construtores do mundo novo, de certo muita vez experimentados pelos ataques das sombras interessadas na perturbação e na decadência, mas vigiados e sustentados pelos vanguardeiros do porvir que seguiram adiante de vós, a fim de esperar-vos na vida eterna. Pois é, meus amigos, aí a nossa comunicação, a comunicação do espírito Karbar Schutel, Espíritas, meditai. Meus amigos, esta mensagem ela é muito esclarecedora, porque às vezes nós criamos agrupamentos espíritas
E não é só dentro do espiritismo que acontece, mas se nós estudarmos a história, nós vamos perceber que em diversos momentos, um ou outro ou grupos não concordaram com certas situações ou outras e fundaram novos grupos religiosos, né? Então, a gente tem dentro de toda uma estrutura religiosa, nós temos diversos tipos de ações dentro daquele programa. Dentro do espiritismo, nós temos diversas correntes espíritas também. Só que é muito importante nós atinarmos por uma coisa: ninguém é dono da doutrina espírita. Ninguém. Mesmo que nós tenhamos uma casa espírita aqui em Alta Floresta, como a nossa casa, mas temos mais 4 casas espíritas, mais 3 casas espíritas aqui na nossa cidade. Cada casa espírita tem um jeito de conduzir o programa. E algumas têm o programa com Cafras, como é o nosso caso, que o nosso objetivo é o centro espírita referencial, então é uma situação de muito mais simplicidade dentro do programa. Então a gente não colocou outras questões dentro do que está definido ou pré-definido que é o programa com Cafras, né? Claro que em um futuro nós podemos diferenciar diversas ações ou colocar várias outras ações dentro do programa. Temos autonomia para isso. Cada casa espírita ela é autônoma, por mais que ela opta em seguir um programa, seja um programa da FEB, como é o nosso caso, é o programa do movimento, do programa com Cafras, que já está definido aí há mais de 70 anos, né? Que o programa Concafras começa a surgir em 1957 com as Concafras, né, que são agrupamentos espíritas que se reúnem na semana do Carnaval para estudar o Evangelho de Jesus e também para praticar. É um momento de tirar dúvida, é um momento de colocar conceitos novos, de ampliar tarefas. Esse é o programa Concafras. Então surgiu em 1957 com seu NIF com a primeira Concafras. Porém, o trabalho ele é mais antigo, ele começa em 1953 com a implantação das campanhas de fraternidade Alta de Souza e dentro de um grupo espírita federado em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Então, nós não temos aqui alguém que é doutor do espiritismo, alguém que é dono da doutrina espírita. Não. Cada trabalhador, dentro daquele programa definido pela casa espírita, em ajuntamento com diversas outras casas espíritas que, durante o ano, se reúnem periodicamente para poder fazer planejamento, né? No caso nosso, nós temos uma reunião por mês, onde reúne o Conselho Spinelli, que é o conselho com todos os trabalhadores, dirigentes da Casa Espírita. Geralmente acontece na última segunda-feira do mês, depois da reunião pública. Então, sempre, aliás, na última terça-feira do mês, depois da reunião pública. É ali para ajustar acordos, para poder ver o que está acontecendo nas outras casas espíritas, o que está dando certo. E aqui o Karl Schutt nos fala sobre isso, sobre a importância de nós nos ingressarmos dentro da doutrina espírita e fazer o melhor de nós. Cada um de nós, espontaneamente, podemos estar dentro do espiritismo, porque o espiritismo, ele coloca aqui que é uma doutrina impessoal, porque ela não tem um fundador. O fundador não foi Allan Kardec. Allan Kardec foi o codificador que pegou diversas comunicações espíritas, quando ele conhece as mesas girantes lá no ano de 1857, por ali, 1856, e como está descrito lá na obra O que é Espiritismo, entregam para Kardec vários brochuras escritas à mão com diversas comunicações espíritas, cartas que foram encaminhadas para lá de diversos médios espalhados pelo mundo inteiro.
naquela época. E Kardec recebe todo esse material, faz uma leitura minuciosa e vai separando os conteúdos conforme o assunto deles. E depois ele vai deixando o assunto, vai tirando o assunto, vai fazendo essa codificação. Então, Kardec ele estruturou a doutrina espírita, mas não é o fundador. O fundador da doutrina espírita são os espíritos, comandados por Jesus, o Espírito de verdade. Então, ela é atualizada pela ciência dos homens, mas sempre levando em ponto, contraponto com o Evangelho do Cristo. Não tem como um espiritismo sem evangelho. Não tem como um espiritismo sem espírito. Não tem como uma casa espírita viver sem ter tratamentos espirituais, incorporações, prática de caridade, evangelização, com as crianças, com os jovens, o trabalho da sopa, as campanhas, tudo isso, meus amigos, fazem parte da doutrina espírita. Ela não é só de um grupo fechado ali que vai, esses aqui são os caras que falam com os espíritos, ou seja, os médiuns. Não. Todos nós somos trabalhadores. Nós sempre partimos do pressuposto que todos nós somos médiuns. Alguns com algumas características maiores do que as outras, né? Melhor, né? São características mediúnicas que nós temos. E nenhuma característica é menor ou maior do que a outra, ou mais importante do que a outra. Então, nós temos os médiuns com suas características individuais, e elas são importantes dentro daquele contexto. Não existe um médium que é melhor do que o outro, não existe. O que vai nos fazer melhor é o amor, é a nossa reforma íntima, em querer de fato perceber que ali naquele grupo tem pessoas boas, tem pessoas em processo de ajustamento, pessoas que estão iniciando o seu reequilíbrio. Cada um de nós está no local correto, no momento certo, para poder trabalhar o seu íntimo. E cada um vai se melhorando, porque nós somos pessoas em processos evolutivos. Não tem como José, que conheceu a doutrina espírita no ano de 2005, já no ano de 2025, manter-se o mesmo José lá de 2005. Não tem jeito. Então, todos nós vamos melhorar. Essa é o progresso íntimo. Alguns vão se tornar piores, pessoas ruins, perversas, outras vão conseguir compreender mais com profundidade o Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, não nos sintamos prejudicados dentro da doutrina espírita. Sim, nós temos que sentir que fazemos parte da doutrina espírita. Nós temos que nos colocar a serviço. Às vezes nós temos ainda aqueles resquícios que todos temos de nós querermos sempre ser paparicados. Olha, vem aqui e tal, a gente tem dificuldade para tomar a iniciativa dentro daquela tarefa que deve ser feita. E ali é qualquer tarefa, desde arrumar uma cadeira, colocar água nos copinhos para ser fluidificada, cuidar de uma criança, estar ali, por mais que a gente não dá conta, não consegue, mas só o fato de estarmos ali a serviço, nós já estamos trabalhando em nós os nossos processos equivocados. Então é importante nós buscarmos centrar no Evangelho do Cristo. Como diz o nosso irmão Kai Bar Schutel, eu tenho muita dificuldade de falar o nome dele, né? Então, ele diz assim: não há espírita sincero agindo a sós. Todos participam naturalmente de equipes intangíveis, empenhadas na atividade constante e redentora. Sede leais à própria fé. Muitos de vós trazem o nome vinculado a obras de regeneração e progresso, de devotamento e amor, iniciados em outras esferas, em outros mundos. Crede, a Terra vem alcançando a esperada maturidade espiritual.
E às vezes a gente acha que a Terra está um mundo sem controle. Não, tudo está sob controle do Cristo. Tudo. E a gente tem que trabalhar constantemente o amor, a fraternidade, a bondade e desenvolver em nós esse senso do amor, da comunidade, afastando, procurar afastar de nós aquelas ideias pessimistas ou que as pessoas às vezes nos veem de um jeito ou de outro. E aí a gente, às vezes essas questões estão mais dentro de nós, das nossas neuroses íntimas, das nossas dificuldades íntimas. E é importante a gente atinar para isso. Na época nossa, mais lá para trás, tinha os orelhões. Hoje, as crianças de hoje, os jovens não conhecem. Às vezes tem um orelhão perdido por aí, mas não funciona mais, né? E a gente colocava a ficha ali. E às vezes a ficha ficava emperrada, ela não descia. A gente tinha que dar uns tapinhas no orelhão para a ficha cair. E às vezes a gente está precisando desses tapinhas, né? De levar uns tapinhas para a ficha cair, que chegou a hora. Não dá mais para perdermos tempo. E não preocupemos com José, com Maria, com João, com Francisco, quem quer que seja, que está ali. Mas eu, José, o que que eu estou empenhado em fazer? Então, é dentro dessa programação que eu vou estar trabalhando. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos colocar em tuas mãos todos os nossos irmãos espíritas, de várias casas espíritas, com diversos tipos de pensamentos, mas que, acima de tudo, possamos, Jesus, desenvolver em nós o amor, o respeito, a fraternidade, a compaixão, desenvolver o amor, porque todos nós estamos empenhados na prática do Evangelho e às vezes ficamos cheio de coisas, cheio de não me toques, achando que nós estamos com a verdade do Espiritismo, que o meu jeito de pensar é a única, é a correta. E nós sabemos, Jesus, que quem governa a doutrina espírita, quem que coordenou a fundação do Espiritismo foi Jesus. Então, que nós consigamos buscar o que nos une, o que nos fortalece para continuar firmes avantes. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.